Bom, vamos dar início à nossa reunião ampliada e como a gente tem feito, nós sempre estamos trazendo convidados externos para fazer uma apresentação e em cima dessa apresentação nós abrimos um debate. A lógica que a gente vai, né, a lógica organizacional, o Walter Pomar, que é o nosso convidado, vai fazer uma apresentação em torno de 1 hora, por volta de 1 hora, né? E após a apresentação dele, nós abrimos para os debates, né? O debate, ontem nós definimos na reunião da diretoria executiva que nós, a cada 3 intervenções de 3 minutos, tá? Nós devolvemos a palavra para o Walter para ele responder, fazer o contraponto, que é uma dinâmica que permite, né, assim, todos explorar seus pontos de vista e, ao mesmo tempo, não deixa para o final para o palestrante falar e ter que recuperar tudo que foi levantado. Acho que a gente perde em qualidade. Então, essa foi a dinâmica que nós definimos ontem. O Walter Pomar, coordenador do Foro São Paulo, coordenador executivo, é formado em História, com mestrado e doutorado na área de História da Economia. É professor da Universidade do ABC, né, e foi secretário de Relações Internacionais do PT durante 2 mandatos, né, Walter? Exatamente. Então, atualmente ele faz parte da executiva do PT também, né? E se dispôs a estar aqui conosco, né, para fazer esse debate, fazer esse diálogo, né, aqui conosco sobre a questão da conjuntura, né, política e econômica, fazendo um apanhado geral da conjuntura internacional e nacional, né, e quais são os impactos disso na sociedade brasileira contemporânea. Tá? Então, passa aqui a palavra para o Walter. Depois da apresentação dele, eu retorno à mesa, né, e gostaria que tivesse um diretor da FNA comigo, que é para a gente poder organizar aqui as participações de todos nós aqui. Tá bom? Então, eu passo a palavra para o Walter. Vou sentar ali, que é para poder também assistir melhor. Ok? Walter, muito obrigado por ter aceito esse convite nosso aqui, em cima da hora, diga-se de passagem, né? Então é um prazer recebê-lo aqui conosco. Bom, gente, bom dia a todos vocês. Eu queria primeiro fazer um teste. É possível ouvir sem o microfone ou tem que... você está gravando? Bom, então... eu vou falar com o microfone porque está gravando. Então, bom dia novamente. Eu queria agradecer o convite, corrigir um pouquinho a apresentação, porque eu, de fato, sou hoje professor na Universidade Federal do ABC, na área de Economia Política Internacional. Entrei recentemente na universidade, no concurso que teve agora em dezembro de 2014. Estou dando aula lá desde fevereiro. E, de fato, eu fui durante 16 anos, de 1997 até 2013, dezembro de 2013, eu fui da Comissão Executiva Nacional do PT, fui secretário de Relações Internacionais do PT e fui secretário executivo do Foro de São Paulo, que é uma instituição que reúne partidos de esquerda na América Latina e no Caribe. Mas, desde dezembro de 2013, eu não estou mais na Executiva Nacional do Partido. Isso significa dizer que o que eu vou falar aqui é de minha estrita responsabilidade, né? Continuo militando do PT, sou suplente da direção nacional do PT, mas não ocupo nenhum cargo oficial mais no partido, né? O que me foi pedido é que eu falasse sobre a conjuntura, né? Eu estou entendendo que o que vocês querem aqui, mais do que uma descrição do que está ocorrendo, é que a gente debata um pouco os cenários que estão postos para o país, né? Ou seja, que a gente ligue os pontos para formar uma curva. Essa é
Eu estou entendendo que essa que é a tarefa que eu recebi aqui. Então, para facilitar o debate, eu organizei a minha exposição da seguinte forma: eu vou relacionar algumas características mais de longa duração da sociedade brasileira e fazendo relação entre essas características e o que está acontecendo agora, né? Então, qual é a primeira característica de longa duração da sociedade brasileira? Desde 1500, nós somos um país marcado pela dependência externa. Em relação a Portugal, Espanha e Holanda no primeiro momento, em relação à Inglaterra no segundo momento, em relação aos Estados Unidos no terceiro momento. Só muito recentemente, e muito recentemente significa a partir de 2003, é que a gente passou a ter uma política externa que buscava manter uma relação privilegiada com países fora desse circuito anglo-saxão, capitalista ocidental. A política externa brasileira de 2003 para cá fez um movimento em direção a fazer parte dos chamados BRICS. Hoje há uma disputa em torno disso. No próprio governo brasileiro atual, há setores muito importantes que defendem que o Brasil volte ao normal, ou seja, volte ao padrão normal de relacionamento que é com os Estados Unidos. Então esse é um primeiro ponto a perceber. Nós estamos num momento em que a política externa de longa duração do país foi questionada, se propôs colocar no lugar uma outra política externa, tendo como eixo a relação com os chamados BRICS, especialmente com a China, com a Rússia e com a Índia, e com a África do Sul. E, mais recentemente ainda, há um questionamento em relação a isso, há uma pressão para que se volte ao normal. Uma segunda característica de longa duração do país, também desde 1530 pelo menos, é a desigualdade. Se a gente for pensar as duas características mais marcantes do Brasil nesses 5 séculos, são o latifúndio, que vem desde as Seis Marias, e a escravidão. A gente tem mais tempo de escravidão do que de trabalho livre aqui no nosso país, né? Traduzindo isso numa palavra, uma imensa desigualdade social. O Brasil é um dos países de maior desigualdade social do mundo ainda hoje, né? Essa característica não se alterou. Embora tenha havido um discurso muito intenso do próprio governo desde 2003 de que houve uma redução na desigualdade, na verdade o que houve foi uma redução nos níveis de pobreza do país. Não houve uma redução na desigualdade, ou seja, a distância entre os que detêm a propriedade e a riqueza e os que não detêm a propriedade e a riqueza, ela se manteve. Em alguns casos até se ampliou, e quando se reduziu muito pouco em relação ao padrão histórico. O padrão histórico de desigualdade se manteve. O que realmente ocorreu no último período foi uma redução dos níveis de pobreza, ou seja, a capacidade de consumo, o acesso a alguns serviços públicos de uma parcela da população cresceu sem que isso alterasse os níveis de desigualdade social. Uma terceira característica de longa duração, essa também desde o século XVI até agora, é um grau muito restrito de democracia que existe no país, né? Se a gente for pensar, a gente teve 322 anos de império, né? Nós tivemos 389 anos de monarquia, e mesmo no período republicano, que é um período de 126 anos, é o período menor da história do país, é o período republicano, mas nesse período menor, a gente tem, fazendo muito esforço e tendo muito boa vontade, a gente tem um período de 18 anos, que vai de 46 até 64, e um período agora de 26 anos, que vem de 89 para cá, onde você tem um nível de democracia política um pouco maior na sociedade brasileira, né? Mesmo que a gente some esses dois números, portanto a gente teria 44 anos de democracia restrita, mas um pouco mais efetiva, num total de 126 anos de república, contra o restante da história brasileira, que foi marcada pela monarquia, seja Império Português, seja monarquia nacional. A rigor, esse período que a gente está agora, de 89 para cá, é o mais longo período de democracia ininterrupta da sociedade brasileira.
né? Mesmo no período anterior, que vai do final do governo Vargas até o golpe militar de 64, foi um período interrompido de maneira muito forte. Nós tivemos várias tentativas de golpe antes do de 64, e isso, uma repressão muito grande ao movimento sindical. O movimento sindical era forte, sofria forte intervenção, restrições à liberdade de organização partidária. Então a sociedade brasileira naquele período 46 e 64 era menos democrática do que a atual. Esse período que a gente está hoje é o período de mais longa liberdade democrática da história do Brasil. Como a gente sabe, com muita restrição, mas ainda assim é uma novidade histórica que tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje, né? Uma quarta característica de longa duração diz respeito à maneira como o capitalismo se instalou no Brasil. O capitalismo é um fenômeno relativamente recente no Brasil. É um fenômeno mais recente aqui do que em outras regiões do mundo. E se a gente tiver muito boa vontade, a gente pode localizar como ponto de partida 1850 com a Lei de Terras, que estabeleceu um impedimento para que houvesse propriedade livre da terra através da ocupação, e passava a haver propriedade de terra só através da compra, e com isso se restringiu a possibilidade de que os escravos viessem a ser proprietários livres. Isso deu uma característica para o que foi o capitalismo no Brasil. A via de desenvolvimento capitalista no Brasil foi conservadora, foi extremamente conservadora, não foi baseada na pequena propriedade livre de um campesinato forte e que tinha se liberto ou da escravidão ou do feudalismo, que nós não tivemos aqui, mas tivemos na Europa, mas foi sim baseado sempre numa interação entre os antigos proprietários latifundiários que foram se tornando capitalistas em associação com o capitalismo estrangeiro. Essa foi a via dominante de expansão do capitalismo aqui no Brasil. E por conta disso, o capitalismo aqui no Brasil adquiriu uma característica comercial e agropecuária de exportação de produtos primários durante grande parte da história. Foi assim de 1850 até 1930, ou seja, enquanto havia escravidão e quando deixou de haver escravidão, quando a gente passou a ter o trabalho livre como forma principal, a atividade econômica principal era a agropecuária, era primária exportadora. Deixou de ser pouco a pouco isso a partir de 1930. A gente teve 50 anos de industrialização intensa do país, e a partir de 1980 foi voltando a ser isso. Se vocês olharem a composição, por exemplo, da matriz exportadora brasileira, é impressionante como a gente tem hoje um peso imenso, de novo, do agronegócio e dos produtos primários exportadores. Quer dizer, ocorreu um processo de desindustrialização relativa do país de 1980 para cá, né? Houve uma tentativa de reverter isso a partir de 2003, mas essa tentativa ou se interrompeu ou não teve êxito. O fato é que a gente não voltou aos patamares de industrialização que a gente tinha no final dos anos 70, né? A gente tem 41 anos de clara hegemonia do agro entre 1888 e 1930. A gente tem 50 anos de clara hegemonia de uma política industrializante de 1930 a 1980, e de 1980 para cá a gente tem 35 anos de uma disputa, em que nos 35 anos prevaleceu a desindustrialização, se a gente considerar o período completo, né? Uma outra característica de longa duração do país é de que de 1889 para cá, ou seja, todo o período republicano, foi marcada por uma luta intensa entre duas vias de desenvolvimento. Uma via de desenvolvimento que a gente chama de conservador e uma via de desenvolvimento que a gente chama de progressista. A via conservadora tem esse nome por um motivo muito simples, né? É uma via de desenvolvimento que predominou na história do Brasil, que conservou a renda, a riqueza e o poder dos que já tinham. Nós nunca tivemos aqui no Brasil uma via de desenvolvimento revolucionária, que implicasse uma ruptura com a ordem anterior. O que houve nos Estados Unidos e em vários países da Europa não se repetiu aqui. Ou seja, aqui nós tivemos uma via de desenvolvimento conservadora, que fez com que os antigos latifundiários se convertessem em capitalistas, em que os antigos senhores de terra e coronéis da política continuassem sendo os coronéis da política moderna, sob a forma eleitoral, e
assim nós tivemos uma conservação de renda, riqueza e poder. E de outro lado, uma via progressista de desenvolvimento, que ganha esse nome porque na luta política sempre se autodenominou assim, né, vinculada à ideia do progresso social, que foi a via derrotada na história brasileira por diversas vezes. Em poucos momentos na história do Brasil, essa via chegou a ter uma hegemonia na luta política. É o caso do segundo governo Vargas, é o caso do governo João Goulart, em que você teve durante um curto momento o setor progressista tendo hegemonia política, mas olhando de conjunto, quem predominou na história brasileira foi a via conservadora de desenvolvimento. Dois símbolos disso são a ditadura militar, que claramente desenvolveu o país, mas desenvolveu o país mantendo, tá certo, os traços fundamentais de renda, riqueza e poder, a desigualdade social, a democracia restrita e a dependência externa. E um outro símbolo disso foi a Constituição de 1988, que foi símbolo dessa Constituição Cidadã, foi símbolo dessa via de desenvolvimento progressista, que era uma via de desenvolvimento que buscava sem ruptura, tá certo? Sem cortar as cabeças do setor conservador, mas buscava achar um caminho para o progresso social, com todas as contradições e limitações que isso significa, né? A história do Brasil, como eu falei, foi resultante do choque entre essas duas vias de desenvolvimento. A novidade que a gente tem de 89 para cá, são três, na verdade. De 1989 para cá, a gente tem três novidades. A primeira é o próprio ano de 89, né? A eleição de 89 seria normal se ela fosse disputada entre o Brizola e o Collor. O Brizola como representante da via progressista e o Collor como representante da via conservadora. Mas ela não foi normal. A presença do Lula naquele contexto foi anormal, foi um ponto fora da curva. Por quê? Porque pela primeira vez na história do país, você tinha não a via progressista disputando contra a via conservadora num processo eleitoral ou na luta política, mas você tinha a via conservadora enfrentando um representante da esquerda socialista. Isso não era normal. O normal na história do Brasil foram os socialistas, os comunistas, os anarquistas, os setores mais radicais apoiando os setores progressistas contra os setores conservadores, apoiando lideranças políticas ligadas ao latifúndio progressista, como João Goulart e Getúlio Vargas, ou ligados à indústria progressista, tá certo? Os setores nacionalistas e voltados ao mercado interno, contra os setores ligados à dependência. Então, o normal seria ter o Brizola, por exemplo, tá certo? No segundo turno de 89, mas não foi o normal. O que ocorreu foi o Lula no segundo turno, mostrando que a esquerda tinha acumulado um grau de força política distinto do resto da história do país. A segunda diferença se estabelece de 90 até 2002. De 90 até 2002, a polarização política que se estabeleceu no Brasil entre PSDB e PT era uma polarização nova, no sentido de que o PSDB apresentava quadros vinculados historicamente à esquerda, mas defendendo uma linha conservadora. E o PT, que tinha em 89 sido expressão de uma corrente política que até então não tinha aparecido polarizando a história do país, ela continua polarizando a política brasileira, mas dessa vez vocalizando as posições progressistas. Isso é uma coisa que precisa ficar muito clara, porque senão a gente não entende também o que está acontecendo agora. O PT, que de 90 até 2002 polariza a disputa política com o PSDB, não é aquele da eleição de 89. O PT lidera a eleição de 89 com um programa democrático, popular e socialista, perde, e a partir dos anos 90 ele vai aderindo ao programa progressista. Ele vai aderindo ao programa do desenvolvimento progressista no Brasil e vai abandonando pouco a pouco o programa socialista, que continua no papel sendo do PT, mas não é mais aquele que ele expressa nos governos ou nas campanhas eleitorais. Paulatinamente vai crescendo no discurso do PT, na propaganda do PT, no programa real que o PT implementa, o programa progressista, que tinha sido classicamente aquele que disputava com o programa conservador na história do Brasil. Então você tem, na verdade, de 90 até 2002, uma disputa entre programa conservador e programa progressista, tendo o PSDB encabeçando o programa conservador e o PT encabeçando o programa progressista.
E a terceira diferença que tem é a partir de 2003, pela primeira vez também na história do país, você tem um setor progressista, só que agora encabeçado pelo PT, na figura de Lula no primeiro momento, dirigindo o governo federal. Então você tem grandes novidades nesses últimos anos em relação àquilo que era o normal da história do país. Agora, qual é o conteúdo, né? É importante sempre a gente olhar mais o conteúdo do que a forma. Se a gente prestar atenção ao conteúdo da ação do governo, tanto do presidente Lula quanto da presidenta Dilma, o conteúdo está na Constituição de 88. Na minha área, por exemplo, que é a área de relações internacionais, é muito engraçado quando você vai... Eu participei muitas vezes e ainda hoje de debates com representantes de alas que são críticas à política externa do governo Dilma e do governo Lula, e esses setores acusam a política externa de ser bolivariana, socialista, revolucionária, comunista e outras coisas do gênero, e dão como exemplo disso a integração latino-americana, que seria um absurdo. E eu sempre respondo, olha, a integração latino-americana está no artigo 4º da Constituição de 1988. Está lá no artigo 4º. O Brasil defende a integração latino-americana, está dito só assim lá, não é nem sul-americana, é latino-americana. Então, na verdade, o conteúdo da política implementada nesses últimos anos, de 2003 para cá, é o conteúdo da Constituição de 88. Que isso gere do setor conservador, gere no setor conservador a acusação que gera, é um sinal do quanto esse setor é conservador, não de que a política que é implementada tenha sido radical, né? Mas por que isso gera a situação que a gente está vivendo hoje? Aí vem o último elemento que eu queria destacar em termos de acontecimentos mais de longa duração, é que a gente ainda está hoje nos marcos de uma crise que foi aberta em 1980. Né? Em 1980, se encerrou aquele ciclo de 50 anos de industrialização e também foi se encerrando o ciclo de vida útil da ditadura militar. Né? Olhando para a cara de todo mundo aqui, a maioria das pessoas estava viva lá, certo? E era visível a partir de 1980 que você tinha, não só porque teve a anistia, mas havia um outro ambiente político no país. A ditadura já não estava mais conseguindo se manter como tal, começou a organizar a sua retirada. A ditadura não foi derrubada, mas ela foi derrotada e ela organizou a sua retirada, né? Organizou uma retirada melhor do que a ditadura argentina e a chilena, por isso que nesses países os militares responsáveis por tortura estão sendo condenados, presos, e aqui não. Isso aqui não acontece, porque aqui a ditadura militar saiu de cena de forma organizada e fez, se encheu de salvaguardas, termo que eles mesmos utilizavam, para impedir que houvesse punição aos que quebraram a ordem constitucional em 64 e nos anos seguintes. Então você teve nos anos 80 dois movimentos combinados, uma crise da ditadura e uma crise do modelo econômico que vigiu no país por 50 anos. Esse modelo era baseado no quê? Numa interação entre capital estrangeiro, capital nacional e Estado. Naquele momento, o capital estrangeiro, início dos anos 80, estava querendo retirar dinheiro daqui, não trazer dinheiro para cá, é a época da crise da dívida. O Estado estava endividado e, portanto, sem meios para fazer os investimentos necessários para manter o padrão de desenvolvimento que se tinha até então, e o capital privado era muito pequeno, como aliás continua sendo até hoje. O capital privado nacional, tá certo? Ele é, para padrões capitalistas internacionais, muito diminuto. Por isso que ele depende do Estado ou do capital estrangeiro. Resultado, a gente tem nos anos 80 uma crise imensa, que é uma crise econômico-social, que é acompanhada, aí de novo uma novidade daquele período, por um intenso crescimento das organizações políticos-sociais vinculadas à esquerda. Aquela década foi a de reorganização da União Nacional dos Estudantes, em 79, criação do PT e do PDT, em 1980, em 83, criação da CUT, em 86, criação do Movimento Sem Terra, em 87 e 88, os partidos comunistas voltam a ter direito a ter vida legal organizada, em 88,
a esquerda ganha as eleições em cidades onde se produzia 1/3 do produto interno bruto nacional. Em 89 você tem uma eleição presidencial que eu não sei se todos aqui recordam, teve 22 ou 23 candidatos à presidência, dos quais 18 eram candidatos do seu próprio partido. Praticamente não houve coligação. Como havia uma crise política muito grande e ninguém sabia, ninguém tinha força para impor a sua saída, e todo mundo lançou candidato para tentar, né, criar as condições para fomentar essa saída do seu jeito. E com isso nós tivemos 22 ou 23 candidatos, 18 candidatos do seu próprio partido, uma eleição muito fraturada, né, tão enlouquecida que o PMDB, que era o maior partido de então, teve, com a candidatura do Dr. Ulisses Guimarães, um resultado pífio. Tá certo? O Aureliano Chaves, do PFL, que foi vice-presidente, resultado pífio. Tá certo? Vários partidos poderosos tiveram na disputa presidencial um resultado muito pequeno, e você teve no segundo turno 2 outsiders. Um outsider da elite, tá certo? O Collor, que foi criado para ser candidato naquela circunstância, mas não tinha raízes na elite política, tal como Ulisses, Aureliano, Covas e outros tinham, e um outsider do ponto de vista social, que foi Lula. Então você teve uma crise muito grande. Nos anos 90 se buscou dar uma saída para essa crise com a política chamada neoliberal, que foi, na verdade, uma política de atração de capitais e transferência de propriedade. Óbvio que essa política não ia gerar um novo ciclo de desenvolvimento, tá certo? Porque o capital que veio para cá veio para adquirir propriedades já existentes. Então você teve uma movimentação de recursos monetários imenso, mas você não teve crescimento econômico, porque o capital que veio para se apoderar da propriedade já construída, especialmente nas empresas estatais. De 2002 para frente, se buscou abandonar a política neoliberal, sem que isso tenha tido êxito até agora, na verdade. Porque a gente continua com a economia brasileira determinada pelo capital financeiro, pelo agronegócio e pelo capital transnacional. Que quer dizer que o neoliberalismo continua presente, mas se buscou reconstruir a intervenção do Estado na economia, e durante um curto período, e é curto mesmo, de 3 a 4 anos, a gente teve taxas de crescimento novamente similares àquelas do período de intenso crescimento, e agora nós voltamos à situação normal de novo, normal dos anos 90. Ou seja, a crise que veio nos anos 80 continuou nos anos 90 e continua agora. Olhando historicamente, tirando um curto período do segundo mandato de Lula, a gente tem desde os anos 80 até agora uma situação em que o país não achou um novo modelo de crescimento econômico, um novo modelo de desenvolvimento que seja sustentável. E o motivo é bastante simples, né? O Estado brasileiro, ele não dispõe hoje dos recursos necessários para alavancar um ciclo de crescimento como nos anos 30, e não dispõe da força necessária para impor esse crescimento como teve na época do Vargas e na época da ditadura. O capital estrangeiro não tem interesse nesse ciclo internacional que a gente está hoje para se associar a uma política de crescimento econômico como ele fez, por exemplo, durante o governo Juscelino Kubitschek. E o capital privado nacional continua no lugar de sempre, de sócio menor ou do Estado do capital estrangeiro. E não tem meios para isso. Então a gente tem 30 anos, desde os anos 80 até agora, em que o país, a rigor, marca passo. Tá certo? A rigor, marca passo. O segundo mandato de Lula, que parecia ser um reencontro com a tradição de crescimento acelerado dos anos 30 aos anos 50, não teve continuidade. A verdade é essa. E o motivo pelo qual não teve continuidade tem a ver com as debilidades do segundo mandato, né? Muita gente relaciona isso a opções que a presidenta Dilma teria feito depois, etc. Mas, na verdade, o que se conseguiu de crescimento no segundo mandato do presidente Lula foi obtido, em parte, por decisões políticas do governo brasileiro, mas também, em parte, dada uma situação internacional muito favorável, que permitiu ao governo, sem tocar na matriz tributária, sem tocar no peso do capital financeiro, sem tocar no peso do capital transnacional, sem tocar no peso do agronegócio, ou seja, sem mexer naquilo que fazia o país ficar parado no lugar, conseguiu fazer o país crescer
porque havia uma conjuntura internacional muito favorável, que quando se encerrou em 2008, tá certo? E quando veio a onda de choque a partir de 2010, 2011, interrompeu aquele experimento. Então, na verdade, nós temos desde o governo Dilma, desde o primeiro governo Dilma, uma tentativa desesperada de manter aquele modelo do segundo mandato Lula em condições que o tornam inviável, né? Isso, obviamente, tem como contraface uma crise política imensa, certo? Sobre a qual eu vou falar muito brevemente, né? A crise política imensa pode ser sintetizada na votação que ocorreu agora da reforma política, né? Havia um anúncio de que grandes mudanças iam ser feitas. E se vocês forem ver o que foi aprovado na Câmara dos Deputados, a rigor não mudou absolutamente nada. Nada de estrutural mudou, né? A única mudança séria e grave foi constitucionalizar aquilo que já existia, que é o financiamento privado de campanhas eleitorais. Agora, mudança de fato, seja no modelo eleitoral, seja no modelo de financiamento, não houve nenhuma. O que significa dizer que a gente está repetindo agora alguma coisa que o Sarney já havia dito em 1988. Não sei se vocês lembram, mas em 88, quando Ulisses proclamou a Constituição Cidadã, teve duas reações. A reação do PT, que foi dizer que era uma Constituição conservadora e que, portanto, o PT tinha participado do processo, mas votaria contra, naquela votação simbólica em que você vota o pacote inteiro, para deixar claro que discordava e achava que aquela Constituição não resolvia os problemas do país. E a outra reação foi do Sarney, que disse que aquela Constituição deixava o país ingovernável. E nós estamos exatamente nessa mesma situação hoje. Quer dizer, a esquerda, as forças de esquerda da sociedade brasileira consideram que o que tem é muito pouco e não serve, não permite avançar, não permite mudar, e as forças de direita da sociedade brasileira dizem que o que tem é demais e que não serve e que precisa mudar. Mas ninguém se identifica, tá certo, com a institucionalidade política que existe. Todo mundo quer mudar, mas ninguém tem os meios e a força necessária para isso, e portanto a mudança não vem, e portanto vão se acumulando fatores de crise política profunda na sociedade brasileira, certo? Esses fatores de crise não ficam evidentes quando você tem momentos de crescimento econômico, mas no momento de crise como o que a gente está vivendo, a insatisfação política vem à tona e a própria institucionalidade não acha os meios para reformar a própria institucionalidade. O PT, por exemplo, propôs, junto com outras forças políticas e sociais, que se realizasse uma constituinte, e a resposta dos setores conservadores é: a constituinte não pode, porque a própria Constituição diz que uma nova constituinte só em caso de ruptura institucional. E como ninguém quer ruptura institucional, não pode ter constituinte. Mas sem constituinte, ninguém tem maioria para fazer reforma no sistema político estatal. Resultado, os fatores de crise vão se acumulando, porque a institucionalidade não acha meio de reformar a si mesma. Então, sintetizando, como eu vejo o problema, na história brasileira, desde os anos 30, está claro que o Estado tem um papel decisivo. Seja para implementar uma via conservadora de desenvolvimento, como na ditadura militar, o Estado foi essencial, seja para implementar uma via progressista de desenvolvimento, como no segundo governo Vargas, o símbolo disso é a Petrobras. Então, seja para fazer uma via progressista, seja para fazer uma via conservadora, seja para elevar os padrões de bem-estar, democracia e soberania nacional, seja para perpetuar os níveis de riqueza, propriedade e poder, mas fazendo o país crescer, seja num caminho, seja no outro, o Estado é peça central. O problema é que, para a via conservadora se implementar, é preciso que o Estado tenha força para impor um caminho. Por exemplo, através de golpes, como foi feito no golpe militar de 64. E hoje, evidentemente, neste momento, os que gostariam de fazer eventualmente não têm a força para fazê-lo, tá certo? E outros que comungam dos objetivos da via conservadora dizem que não querem construir um caminho golpista para isso. E por outro lado, para fazer uma via progressista, o Estado precisa ter recursos, sem os quais ele não implementa as políticas sociais, as políticas econômicas, o investimento
é necessária para isso. E, como todo mundo sabe, o Estado brasileiro está no limite, porque ele não consegue, sem reforma tributária, ele não consegue ao mesmo tempo fazer investimento para fazer o país crescer, ampliar políticas públicas, melhorar a vida dos de baixo e pagar, sustentar os de cima. Que é bom dizer, quem sustenta uma grande parte do empresariado capitalista brasileiro é o Estado, tá certo? Não é a livre iniciativa, não é a inteligência e o espírito animal do empresariado, mas quem sustenta é o Estado brasileiro, através de subsídios, através de incentivos, através da manutenção da ordem, tá certo? E através de meios menos, digamos assim, legais. Então, como não tem reforma tributária, o Estado brasileiro tem um cobertor curto para dar conta das 4 dimensões do que uma política progressista teria que fazer. Porque a política progressista que vigiu na história do Brasil não é revolucionária. Ela busca o progresso social sem tocar na riqueza dos ricos. E, portanto, uma via progressista teria que fazer o crescimento, aumentar as políticas públicas, melhorar a vida dos de baixo e manter o padrão de vida dos de cima. Sem dinheiro em caixa, impossível fazer isso. O resultado é essa crise brutal que a gente está hoje, que já vinha se acumulando, já estava visível de antes, né? Eu sempre dou como exemplo, olhando do andar de baixo, uma pesquisa que a Fundação Perseu Abramo, que é ligada ao Partido dos Trabalhadores, fez em maio de 2013, portanto antes daquelas manifestações monstro que ocorreram no Brasil em junho. Em maio a pesquisa era uma pesquisa focada naquelas pessoas que haviam melhorado de vida durante o período do segundo mandato de Lula, especialmente. Era esse o recorte. Entre essas pessoas, o que chamava a atenção na pesquisa? Primeiro que quando se perguntava a elas por que elas haviam melhorado de vida, as respostas eram Deus, a família e meu esforço individual. Óbvio que tem um esforço individual na melhora da vida de qualquer pessoa, e óbvio que na sociedade brasileira a família cumpre um papel, sim, como colchão, tá certo? Deus eu não vou pôr em discussão aqui, tá certo? Então, agora o que chama a atenção é que as pessoas não relacionam a sua melhoria de vida com qualquer política pública, qualquer ação do Estado. Isso não entra no radar. Ao mesmo tempo se perguntava para as pessoas como é que elas estavam se sentindo. Todas muito bem, estava tudo ótimo. Como é que elas viam o futuro? Maravilhoso. O futuro era luminoso. E aí quando você perguntava para essas mesmas pessoas como é que estava o serviço, como é que estavam os serviços sociais, as respostas eram impublicáveis. Certo? Eram palavrões para baixo. Como é que está a saúde? Uma merda. Como é que está a educação? Uma merda. Como é que está o transporte? Uma merda. O que significava o quê? Que nas camadas populares, que haviam melhorado de vida, já estava crescendo uma insatisfação com o que elas tinham. Porque a melhoria que houve foi uma melhoria nos patamares de consumo. Consumo privado, não uma melhoria na oferta e no consumo de bens públicos. Bom, nos setores médios também a insatisfação era crescente. Os setores médios estavam insatisfeitos no fundamental por 2 motivos. O primeiro motivo é material e o segundo motivo é simbólico. Quer dizer, a maior parte dos setores médios no Brasil, nós estamos falando de 6 a 10 milhões de pessoas. É disso que nós estamos falando. Certo? Embora tenha uma grande importância na luta política, numericamente é um setor pequeno. Né? Essas pessoas valorizam, como é óbvio, a distância, medem o seu bem-estar por aquilo que elas têm, que a massa dos trabalhadores não tem. Na universidade que eu dou aula hoje, tem uma lista, essa mania que hoje tem, né, de listas de internet, onde participam todos os docentes, são mais de 500, e todos os assistentes administrativos, todos os TAs, todos aqueles que trabalham prestando serviço. E um professor resolveu reclamar do transporte público, fornecido pela universidade, que liga o campus de Santo André ao campus de São Bernardo. E depois de uma reclamação imensa, ele disse: não, isso é essa merda, assim mesmo, essa merda de país que a gente vive, e a solução para isso é precisar ter um transporte específico para os professores. Ok? Então, esse é um modelo clássico de pensamento, né? Então, é a saúde privada, é a educação privada, é o carro privado, são as soluções, o shopping fechado,
tá certo? Com acesso privado, de preferência. São as soluções que os setores médios acabam buscando, e esses setores médios se viram muito incomodados no último período, porque houve uma elevação real no padrão de consumo, tá certo? Das camadas populares. Nada parecido com o que houve na Europa depois da Segunda Guerra Mundial, e nada parecido porque depois da Segunda Guerra Mundial na Europa, o que prevaleceu foi uma elevação do padrão de consumo de bens públicos, tá certo? De bens públicos. Aqui houve uma elevação pequena no padrão de consumo de bens privados. Mesmo assim, afetou a percepção de status dessas pessoas, que passaram a encontrar com a sua empregada doméstica, tá certo? No shopping, no aeroporto, etc. Mas também tem um fator material, quer dizer, como modelo para elevar o nível de vida dos setores populares foi pela via do consumo privado, não se afetou o padrão de vida dos muito ricos. E isso se traduzia nessa loucura que é, por exemplo, o imposto de renda no Brasil, em que as pessoas que têm um salário de 6, 8, 10 mil reais pagam um imposto de renda equivalente ao de um milionário. Olhando a macroeconomia da coisa, quer dizer, houve de fato quem pagou a conta, ou parte boa da conta da elevação do padrão de vida dos setores populares, foram sim os setores médios, óbvio. Porque se não houve uma reforma tributária que gravasse os setores ricos, então não é só um problema de status, é também uma perda relativa, tá certo? E isso ficou muito evidente quando se decidiu defender no Congresso Nacional os direitos sociais trabalhistas para as empregadas domésticas. Aí ficou evidente que havia um conflito entre uma parte da classe trabalhadora melhor remunerada e uma outra parte da classe trabalhadora pior remunerada. Enquanto que para os setores ricos, isso simplesmente não afeta. Então você tem um descontentamento nos setores populares, você tem um descontentamento nos setores médios, e no último período você tem também um descontentamento na classe capitalista do Brasil. Os capitalistas, os empresários capitalistas, com a crise internacional, passaram a se ver diante de uma situação em que eles não têm mais como manter os padrões de rentabilidade que eles tinham sem voltar à situação normal vigente no Brasil de superexploração da força de trabalho. Então, portanto, níveis baixos de desemprego e políticas de elevação salarial são contraditórias com o padrão de acumulação capitalista normal no Brasil. E eles que durante 2 ou 3 anos pareceram aceitar uma certa convivência pacífica com o modelo de elevação do nível de vida do povo, voltaram à situação normal. A situação normal é, olhando na história, aqueles que diziam que se acabasse com a escravidão o país quebrava, se tivesse salário mínimo o país quebrava, se tivesse 13º o país quebrava, se tiver política de salário mínimo de todo ano reajustar o país quebra, tá certo? E se tiver desemprego baixo, o país quebra. Esse é o padrão normal do empresário capitalista no Brasil. E eles voltaram a esse padrão normal e estão descontentes. Em resumo, a gente vive hoje uma situação extremamente perigosa, falando português muito claro, extremamente perigosa. Você tem um nível de descontentamento social por razões diferentes em todos os setores. Você tem uma institucionalidade política que não tem dentro dela mecanismos para a sua autorreforma. Ninguém tem maioria, né? Os governos progressistas não têm maioria parlamentar para fazer reformas. Os setores conservadores têm maioria parlamentar, mas não conseguem eleger presidente. E é óbvio que essa situação não vai durar para sempre, certo? Essa situação vai ter um desenlace. Na história anterior do Brasil, o desenlace sempre foi truculento, né? Qual será o desenlace agora? Evidentemente eu não tenho como saber. Agora, é fácil perceber quais são as soluções ideais que estão em conflito, né? As soluções ideais que estão em conflito são, de um lado, você fazer uma redução no valor da força de trabalho, por outro lado, reduzir o nível de democracia e, por outro lado, retornar aos níveis de dependência tradicionais da história do Brasil. Essa é uma solução ideal de um lado, né? Que obviamente não é apresentada desse jeito. Se eu fosse, se tivesse outra posição política, eu apresentaria assim: o Brasil tem que voltar a ter a sua parceria normal com os Estados Unidos, que é a parceria histórica que beneficia o país, tá certo? O Brasil tem que voltar a valorizar as suas instituições e abandonar esse experimento populista, sindicalista, de estimular, tá certo,
um nível de democracia direta que coloque em risco a democracia no Brasil, e nós temos que resolver o problema do custo do Brasil. Essa é a maneira, tá certo, de apresentar a mesma coisa que eu acabei de falar. Certo? Então, uma solução ideal é essa: redução da força de trabalho, redução do nível de democracia e ampliação dos níveis de dependência. E a outra solução ideal é forte tributação sobre os capitais, ampliar os níveis de democracia e ampliar os níveis de soberania nacional com aproximação com os BRICS. Essas são as duas soluções, digamos assim, a grosso modo, que estão postas no curto, médio prazo para a sociedade brasileira. O grave é que nenhuma das duas tem os meios políticos para impor a sua solução pela via democrática ou não, o que significa que a gente pode ter um cenário de uma crise que vai se prolongando, o que vai ser bastante perigoso, certo? Isso se dá, por fim, num cenário internacional também de crise. Na terça-feira da semana passada, eu estava voltando da aula e assisti a Globo News, que estava falando das manobras militares. Então, os Estados Unidos fazendo manobra militar no Ártico, as tropas russas fazendo manobra militar na fronteira com a Ucrânia, e as tropas chinesas fazendo manobra militar no mar da China e avisando que eles agora mudaram de política, adotaram a política de defesa ativa. Ou seja, para usar a linguagem gringa, é ataque preventivo, né? Se nós pudermos ser ameaçados, atacaremos primeiro. O que é uma novidade do ponto de vista dos chineses. Significa que eles estão se sentindo em condição de dizer que vão fazer isso. Estão fazendo outra história, mas estão se sentindo em condições de dizer que vão fazer. Bom, isso é um sinal do que? A gente está vivendo uma situação internacional também muito complexa, porque você tem crise capitalista, você tem os Estados Unidos, que são a potência hegemônica, numa fase de declínio, você tem a ascensão de novas potências sem que nenhuma delas tenha condições hoje de suplantar os Estados Unidos. Resultado, nós estamos numa situação que está todo mundo se preparando para um ambiente de choque e vendo quem é que vai apertar o gatilho em primeiro lugar. Eu estou usando essa metáfora não para dizer que necessariamente vai ter uma guerra, mas tem um agravamento das tensões comerciais, da competição entre países, das tensões políticos e sociais e das tensões militares. Certo? Esse é o ambiente. E de fato, o Brasil está numa situação muito curiosa. Por quê? Porque o Brasil é pivô de um processo de integração latino-americano que tem como grande adversário os Estados Unidos. E o Brasil é pivô de um processo de aproximação com os BRICS que tem como grande adversário os Estados Unidos. E o Brasil, se for beneficiário da ascensão dos BRICS como um novo polo de poder, terão que conviver como polo de poder regional com os Estados Unidos. E o único país da região que tem condição de se contrapor aos Estados Unidos é o Brasil. Quando eu falo ter condições, é condições potenciais. Evidentemente hoje nós não temos condições nenhuma. Mas falando como inimigo potencial no jogo de guerra é o Brasil. Então o resultado, a gente tem um cenário que, novamente, o Brasil vive uma situação muito delicada, não só interna, mas externamente também. Bom, como eu falei, o que eu me propus apresentar aqui era esse cenário mais geral. Eu, de propósito, não entrei na discussão conjuntural política, estrito senso, porque eu suponho que está todo mundo acompanhando, e as pessoas podem perguntar se quiserem alguma coisa sobre isso, e eu acho mais útil que a gente enxergue um cenário como um todo e vá encaixando a análise da conjuntura política imediata nesse cenário. É isso. Obrigado.